Uma feliz quinta-feira para você. Bom dia, bom dia. Para você que me escuta nessa manhã abençoada, obrigada por você estar aqui. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais um momento que nós podemos estar na sua presença, Pai. Desfrutando da tua presença, aprendendo através da tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Que o Senhor fale aos nossos corações e que na devocional de hoje você possa ter a resposta, o conforto, a certeza de que Deus está contigo, de que isso vai passar. Tudo na vida é um processo, tudo na vida é passageiro, mas a única coisa que permanece, que é para sempre, é a palavra de Deus. E é nela que nós meditamos aqui todos os dias. E eu quero te convidar a você estar hoje atento ao que o Senhor tem a nos dizer. E hoje nós vamos estar falando sobre destronando ídolos. O livro de Atos, capítulo 19, verso 20, diz assim: Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. O mundo, na época de Paulo, adorava ídolos. Nenhum deles era mais reverenciado em Éfeso do que a deusa Diana. A grande estátua estava colocada em um templo magnificente e era reconhecida como uma das maravilhas do mundo. Uma indústria de idolatria que dava sustento a muita gente. Se desenvolveu em Éfeso para dar suporte a essa idolatria generalizada da época. Paulo não foi a Éfeso para condenar esses adoradores de ídolos, mas para ousadamente proclamar as boas novas a respeito de Jesus Cristo. À medida que Paulo compartilhava as verdades sobre Deus e pessoas eram libertas da escravidão do pecado, a adoração a ídolos ela começou a declinar. O contraste entre as esculturas de pedra e o poder de Deus para transformar vidas se tornou óbvio. As vidas justas dos cristãos se tornaram um contraste claro às práticas hedonitas dos adoradores de ídolos. O testemunho vitorioso dos cristãos era tão cativante que a economia da cidade inteira se revoltou, pois a idolatria diminuiu em favor do cristianismo. Nossa sociedade é tão idólatra quanto a de Paulo foi. Em vez de adorar estátuas, escolhemos posses, prazeres ou carreiras ou os nossos ídolos e dedicamos tempo, finança, energia para essas coisas. Não precisamos condenar os ídolos de hoje em dia. Em vez disso, ao viver nosso cristianismo, desfrutando da vida abundante que Deus nos dá, as nossas vidas vão desacreditar os ídolos. Nós podemos enfrentar a oposição e a hostilidade daqueles que se iram diante do contraste entre o nosso Deus e os ídolos. As pessoas, elas não gostam de ver os seus ídolos destronados, mas ao exaltarmos Cristo por meio de nossas vidas cheias de propósito, outros verão a diferença e serão atraídos a Ele e à vida que Ele oferece. O Senhor nos convida hoje a destronar tudo que é ídolo em nossa vida. E o interessante é que essa reflexão ela fala o seguinte: naquele tempo que Paulo estava ali pregando, a cidade toda era uma cidade contaminada, né, por idolatria a deuses pagãos. E um dos deuses era a própria Diana. E esse convite de nós estarmos destronando os ídolos é um convite que nós precisamos fazer para a nossa vida todos os dias. Porque quando a gente menos imagina, queridos, nós estamos sim construindo altares que não são para o Senhor. Quantas vezes estamos mais engajados, mais preocupados com o programa de TV, com as redes sociais, com os seguidores, com as pessoas que a gente quer agradar, com o patrão, com amigos, familiares. A gente sempre, a nossa mente, a nossa vida, ela sempre vai para um lado da gente estar ocupado com coisas e pessoas. E muitas vezes a gente não consegue incluir, né, a nossa vida com Deus em primeiro lugar. Hoje o Senhor quer te dizer o seguinte: olha, tudo que você tem, seus amigos, seu trabalho, sua saúde, a sua vida em si,
Você tem porque o Senhor está permitindo. Então, devolva ao Senhor a adoração que é dele, a gratidão que é dele, sabe? As primícias, o seu primeiro suspiro, o seu primeiro respirar, o seu primeiro pensamento do dia. Vamos tentar lembrar, queridos, assim quando a gente acorda do Senhor, de tudo que ele tem feito. Talvez você não esteja passando por um momento bom, por uma situação, sabe, boa. Talvez a sua fase hoje não é uma fase tão agradável, mas eu quero te encorajar, apesar de qualquer seja a situação, você olhar para o céu, você olhar para Deus, você acreditar que Deus tem um propósito, quer seja para nos instruir, para nos disciplinar, para nos encorajar. Queridos, nós não somos forjados, não vamos amadurecer, não vamos aprender, não vai sair de nós coisas boas se não for por meio das dificuldades. A gente pode até aprender, sabe, na bênção, na bonança, mas a gente aprende muito mais no momento difícil, porque é onde a gente está vulnerável, é onde a gente está literalmente sozinho, a gente não tem muito com o que se agarrar, então a gente só tem a Deus e a nós. A olhar pra gente, reconhecer aquilo que a gente precisa mudar e admitir aquilo que precisa admitir e se humilhar para que o Senhor venha, restaure e transforme as nossas vidas. Isso é o que nós precisamos fazer todos os dias. É como o próprio autor ele diz que a nossa sociedade ela é tão idólatra quanto naquele tempo em que as pessoas estavam construindo ídolos. Hoje a gente não constrói ídolos, mas é como ele fala aqui, a gente idolatra pessoas famosas, programas de TV, como eu acabei de falar, situações, coisas. Muitas vezes idolatramos até a nossa situação financeira, por você estar bem de vida, por você ter uma certa condição, doenças. Quantas pessoas que idolatram as suas doenças? Porque é através dali que elas conseguem chamar a atenção, que elas conseguem se sentir queridas, que elas conseguem ter um lugar diferente na vida das pessoas, porque as pessoas começam a sentir, ter pena. Então, assim, a gente precisa de fato olhar para cada um, sabe? Cada um olhar para dentro de nós mesmos, fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento de quem você é, como você está caminhando, o que você está fazendo e como você está se permitindo ser usado e trabalhado por Deus. Porque, queridos, a intenção do nosso Deus é transformar a nossa vida. E não é transformar para pior, é transformar para melhor. É nos amadurecer, é fazer com que sejamos homens e mulheres sábios e de entendimento na palavra. Porque quando nós temos o entendimento da palavra, queridos, nós sofremos menos. Nós encurtamos o caminho, nós não damos tantas voltas, a gente não questiona e não murmura por coisas inúteis. A gente entende que tudo tem um processo, vive esse processo, chora, cai, levanta, sofre, mas dentro de nós há a certeza de que o Senhor está no controle, de que isso vai acontecer e que é passageiro, e que a gente não precisa desesperar, porque é algo que o Senhor já nos ajudou e já nos alertou em relação a isso. Então, uma das coisas que assim eu particularmente sempre preocupei na minha vida era ter essa clareza, sabe, queridos? Porque nós vivemos rodeados de situações que nos levam a deixar Deus em segundo plano, a colocar o Senhor em segundo plano. Às vezes é na escola, às vezes é no trabalho. Para quem é jovem, que está começando a sua carreira, a sua vida com Deus, a sua caminhada com Deus e não consegue sobressair em relação a isso. A gente é tentado o tempo todo a mentir, a dar desculpa, a forjar outra situação, a não assumir, a não admitir certas coisas. E o que nós precisamos é justamente eu preciso conhecer tanto a Deus, eu preciso me relacionar com Deus de uma forma que isso não gere em mim medo, vergonha, sabe, timidez, mas que gere em mim um sentimento de honra, de temor à palavra de Deus e principalmente de amor, de devoção a Ele. Que Jesus, Ele de fato seja seja o nosso ídolo. O ídolo ao qual eu lembro, eu venero, eu adoro, porque eu entendo que esse ídolo, meu ídolo Jesus, esse sim é perfeito. Esse sim, Ele merece toda a honra e toda a glória. Algo de interessante que a gente observa nesse devocional de hoje é a forma como nós combatemos a idolatria. Você não combate
a idolatria simplesmente debatendo, simplesmente acusando, simplesmente apontando. Você debate a idolatria, combate a idolatria simplesmente sendo cristão. Quando nós aumentamos o nível do nosso cristianismo, o nível da nossa adoração a Deus, nós diminuímos a idolatria a outras coisas, a outros deuses. Então, é necessário que eu e você a gente possa entender isso. E ao invés de querermos combater, né, a idolatria das pessoas, os costumes que as pessoas têm, a fé que cada uma tem, cada pessoa, cada ser humano tem uma crença, tem uma fé que foi imposta, que foi ensinada, foi aquela que ela aprendeu, enfim. Não cabe a mim nem a você, a nenhum de nós estarmos debatendo qual é a fé melhor, qual religião melhor, qual, sabe? Não existe nada disso. O que nós precisamos, principalmente nós que somos cristãos, entender é que Deus nos chamou para sermos cristãos na terra. E o seu exercer o seu cristianismo na terra, automaticamente você vai destronando ídolos que as pessoas vão criando ao seu redor. Quando eu exerço a autoridade, o entendimento, a minha fé espiritual, a minha crença, as pessoas que estão ao meu redor, elas percebem isso. É como o próprio autor fala, ele diz assim que o contraste entre a idolatria, né, a idolatria que nós vimos aí e o poder de Deus para transformar vidas é justamente a vida do cristão sendo exercida em práticas. É quando você exerce a sua vida, você está dizendo assim, olha, eu não cultuo essas culturas pagãs, eu não sirvo, eu não estou debaixo dessa legalidade, vamos dizer assim, mas eu tenho uma fé que eu sei como é que eu vou declarar, e que é a fé em Jesus Cristo. E o interessante é que ele fala assim, que o testemunho vitorioso, né? O testemunho desses cristãos da época de Paulo era tão grande, tão cativante, que a economia da cidade inteira ela se revoltou, porque a idolatria diminuiu em favor do cristianismo. Ou seja, como é que os cristãos da época de Paulo, eles estavam destronando a idolatria, cultuando ao Deus de Israel, servindo ao Deus de Israel, proclamando a palavra, falando a verdade, pregando que não era Deus de imagens que deveriam seguir, mas ao Deus vivo. E isso fez com que mais pessoas se convertessem, mais pessoas crescem dessa forma, que automaticamente diminuiu o consumo de compras e de objetos a serem adorados. Queridos, Deus, eu quero aqui em respeito, porque eu sei que esse áudio ele toma uma proporção a todas as pessoas. Eu sei que cristãos e não cristãos, pessoas católicas de outras religiões me seguem e eu sou muito feliz porque não é sobre uma religião, é sobre o Deus que está acima de todos nós e acima das religiões. Mas o que eu não posso deixar de falar é o que o Senhor Jesus nos ensina, né? A palavra de Deus ela é muito clara em relação a essa questão da adoração. Então, assim, a própria palavra ela nos diz sobre isso. Então, assim, não é algo que eu estou falando para vocês, para ofender nenhum tipo de religião, mas é o que está declarado na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara lá em Êxodo 20, verso 3 e 4, ela vai dizer: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, assim, se tem uma coisa que o Jesus, que o nosso Deus, ele não divide, é a glória dele. Só existe um único Deus. Ah, mas os santos e as pessoas santas existiram, tiveram o seu papel fundamental, tiveram as suas presenças, foram pessoas marcantes, foram pessoas sim de Deus e usadas por Deus, mas em termos de nós darmos glória, devoção, adoração, somente a Deus. Então é a palavra de Deus. Lá em Levítico capítulo 26:1, a palavra de Deus vai dizer assim, olha, não façam ídolos nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Queridos, o que Deus está usando hoje para nos dizer é isso. Nós fazemos para nós muitos ídolos.
E eu não me refiro apenas aos ídolos, imagens, mas é tudo na nossa vida. É família, a gente transforma em um ídolo, é trabalho, é esposa, é marido, é filhos. Quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus. E mais uma vez eu vou voltar a dizer aqui para cada um de nós: Deus, ele deseja ser Deus na nossa vida. E nós precisamos aprender a nos propor a sermos filhos de Deus, a deixarmos ser filho. E o filho que deixa, que exerce o seu papel de filho é aquele que obedece, aquele que entende a voz do seu pai, aquele que reconhece a disciplina, aquele que mesmo que insatisfeito pela correção do pai e da mãe, mas no fundo ele sabe, é o meu pai e minha mãe, eles querem o melhor para mim. Então Deus, ele quer o nosso melhor, queridos, ele quer o teu bem, ele quer o teu melhor, ele quer ver você crescer em amadurecimento, em sabedoria, sabe? Então, nós precisamos abrir o nosso coração para isso. Então, que hoje seja um dia de você identificar qual tem sido os ídolos que têm tomado espaço no teu coração, que tem te distraído, que tem te afastado da presença de Deus, de estar diante de Deus, de reconhecer Ele como seu único, suficiente Salvador. O que tem te empatado? Porque, queridos, eu não sei assim, eu sei que cada um de nós temos um tempo, eu sei que Deus age no coração de cada um dos seus filhos de acordo com cada um, eu sei disso. E eu gosto de falar e de enfatizar porque eu não quero que seja uma mensagem apelativa, sabe? Ofensiva, mas é uma mensagem da palavra de Deus, dizendo assim: meus filhos, eu desejo que vocês me adorem exclusivamente, né? É como o versículo que nós lemos. Dessa maneira a palavra do Senhor, ela muito se difundia e se fortalecia. De que maneira? Da maneira que ela estava sendo explicada. A palavra de Deus, para que ela possa crescer, para que ela possa ter vida em cada um de nós, ela precisa ser proclamada. Então o Senhor tem te chamado, o Senhor tem te convidado a você proclamar a palavra do Senhor, a você o adorá-lo, tão somente adorá-lo. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, sustentar a tua casa e te dar sabedoria para decisões, para escolhas e principalmente para viver a tua vida cada dia mais. Deus te abençoe e até amanhã.